Buenas pessoal, como vão vocês? Tudo bom? Alex Araújo aqui, do Tererê Zero Game Studio. E atendendo a pedidos, eu resolvi fazer esse tutorial sobre corpos e colisores na Unity 2D. É um tutorial mais voltado para a galera iniciante aí no mundo da criação de jogos, uma galera iniciante na Unity. E, bom, eu vou dividir esse tutorial em duas partes. A primeira falando sobre os Rigid Bodies e a segunda sobre os Colliders e os métodos que utilizamos para controlar os estados das colisões dos objetos. Bom, a Unity ela tem o seu próprio motor de física e ele é responsável por emular os comportamentos da física que temos no mundo real no software que estamos gerando na Unity, ou seja, o nosso jogo. Então, todas as forças como gravidade, velocidade e características como massa e atrito são gerenciadas por esse motor de física da Unity. Para que os objetos do nosso jogo possam se comportar de acordo com a física emulada, nós precisamos adicionar um Rigid Body, que é um corpo físico que vai agir de acordo com o motor de física da Unity. Nós temos três tipos de corpos. Temos os corpos dinâmicos, que são os tipos de corpos mais comuns que nós temos, e eles são corpos que reagem às forças da física, mesmo não tendo um script adicionado a eles. Então, por exemplo, esse aqui é o personagem principal do meu jogo Tower of Heliander. Eu vou deixar um link para download aí na descrição do vídeo para vocês conferirem. Vocês veem aqui no canto direito que ele tem o Rigid Body 2D e tenho o meu script. No meu script eu coloco a velocidade de movimento do player, a quantidade de vidas, a força que ele pula e etc. Mas mesmo que eu não tivesse esse script aqui habilitado, só com o Rigid Body 2D o meu jogador ele já age de acordo com as forças da física. Então ele respeita a força da gravidade. Se ele bate em algum objeto, ele vai ou deslizar ou cair para o lado, etc. Ele vai tentar emular a física o mais fiel possível com a realidade. Se esse meu corpo do meu personagem fosse um corpo cinemático, aí ele já não reagiria mais sozinho à engine de física. Eu teria que programar cada movimento que eu desejasse para ele e declarar via script. Então eu teria que declarar automaticamente a velocidade dele, qualquer movimento que eu quisesse. Já um corpo estático, que é o terceiro tipo que nós temos para o Rigid Body 2D, ele é um corpo que não se mexe de jeito nenhum. Ele vai ficar parado ali para sempre até que você mude o tipo de corpo. Outras diferenças que temos nos tipos de corpos são as propriedades disponíveis. Eu vou deixar também na descrição um link para a documentação oficial da Unity, que tem aqui mais detalhes sobre os tipos de corpos, sobre quais são as propriedades possíveis que você pode definir via código. Enfim, caso você tenha interesse em se aprofundar mais no assunto. Voltando aqui para a Unity, aqui no nosso Rigid Body 2D, além do tipo de corpo, nós podemos definir um tipo de Physics Material, que é o quê? Ele é um material que colocamos para definir atributos como fricção ou atrito, entre os corpos, e o bounciness, que é o que? A elasticidade, a capacidade de um objeto pegar, bater em um e o quanto que ele quica de volta, entendeu? Isso é bastante interessante para aqueles joguinhos de bolinhas que ficam pulando e quicando, bastante comum em jogos mobile. Temos aqui a massa do objeto, que representa, digamos, o peso, entre aspas, o quanto que ele pesa. A escala de gravidade, que é o quanto o nosso objeto é sensível à gravidade. Então, quanto maior essa escala, digamos, maior é a gravidade que ele respeita, digamos assim. Se eu tivesse uma escala aqui como 0,
ele cairia mais lento. Se eu tivesse uma gravidade de escala como 10 ou 100, ele cairia quase instantaneamente. Bom, agora vamos falar sobre os colliders. O que são os colliders? Ou colisores, ou também chamados de hitboxes. Um colisor, ele é o limite da área de colisão de um corpo ou de um objeto. Ou seja, ele delimita até onde esse corpo vai para que ele possa identificar uma colisão, o quão largo esse corpo é, o quão alto esse corpo é. Então aqui temos o nosso personagem, essa caixinha verde aqui é o collider dele e determina a área que esse personagem ocupa no espaço. Então qualquer objeto que toque a partir dessa linha aqui de fora, eu vou identificar uma colisão. Temos aqui essa placa aqui também, ó. Qualquer objeto que entre nessa área, ou que toque essa área quadradinha verde aqui, ele vai detectar uma colisão. Para que a gente possa encaixar os objetos dos nossos jogos de uma forma mais fiel possível, nós temos vários tipos de colliders. Vamos abrir aqui o campo de adicionar componentes. Temos aqui o Box Collider, que é esse mesmo colisor quadrado aqui. Temos o Capsule Collider, que ele é um colisor em forma de cápsula, que eu posso pegar e determinar a altura e largura dele, de acordo com o que eu quiser. Posso pegar e alterar aqui o formato da cápsula, aqui, ó, aumentar, diminuir tamanho. Ele tem o formato literalmente de uma cápsula. Esse Capsule Collider ele é bastante utilizado para o personagem principal, já que, diferente do Box Collider, ele não tem esses cantos vivos que em escadas, em rampas, ele impede do personagem andar de uma forma mais fluida. Porém, isso é uma coisa que eu percebi durante o desenvolvimento de Tower of Heliander, é melhor você usar um Box Collider com essa propriedade Edge Radius um pouquinho alterada, 0,1, 0,2, para ele ter esses pequenos cantinhos arredondados. Por quê? Eu utilizava um Capsule Collider no meu personagem, como vocês podem ver aqui. O problema é que, se o meu personagem ele estivesse mais próximo aqui, por exemplo, desse precipício, digamos aqui, bem na beirinha, vocês percebem que esse canto vivo aqui, ele iria deixar ele cair direto nos espinhos. Deixa eu ligar também o colisor do terreno. Olha só, o meu terreno ele termina aqui, bem nesse cantinho. E o collider do meu player começa a curva aqui. O que aconteceria se ele permanecesse nessa posição parado? Ele ia começar a deslizar, a acompanhar essa curva. Meu personagem iria andar para frente e ele ia cair direto nos espinhos. Coisa que, com o Box Collider, ele não ia acontecer. Ele iria ficar parado. Muito bem. Vamos continuar aqui com as diferenças dos colliders. Temos o Circle Collider, que ele é um colisor em forma de círculo. Temos aqui também o Composite Collider, que ele é usado para fazer uma composição, se eu não me engano, entre o Polygon Collider e o Box Collider juntos. Temos aqui o Polygon Collider, que ele é um colisor em formato de polígonos, né? Então você pode pegar e fazer formas mais complexas, você pode fazer rampas, você pode fazer terrenos completamente irregulares utilizando esse Polygon Collider. Todos os colisores eles têm essa propriedade Edit Collider, que você pode ativar essa caixinha aqui. Você vem aqui nos cantinhos do colisor e começa a editar a forma dele para o jeito que você quiser. Então, conforme você vai mudando o Polygon Collider nos vértices, nas arestas, ele vai tomando formas diferenciadas aí. Temos o Edge Collider,
que ele é um tipo de colisor especial feito mais para bordas, limites de terreno. Então digamos que aqui nesse limite eu tivesse uma forma meio côncava ou convexa, eu poderia pegar esse meu Edge Collider e editar ele para a forma que eu precisasse. Então, digamos que eu teria uma rampa ou qualquer forma meio irregular, assim, meio em forma de meia-lua, meio que eu precisasse ter uma colisão aqui. Por exemplo, você está numa fase de água e você tem uma caverna ou um bolsão de ar, algo do tipo. Você pode criar essa forma especial para você criar os limites da parede de uma caverna e etc. E temos aqui um colisor especial chamado Tilemap Collider, que ele é um colisor exclusivo para tilemaps. Deixa eu ativar aqui o tilemap do terreno para vocês verem. Aqui, ó, quando eu trabalho com tilemaps, vocês podem ver que tem tipo uma grade aqui, ó, tem essas linhas horizontais e verticais dividindo toda a área do meu jogo. E cada vez que eu crio um bloquinho nessa grade, desde que ela tenha um Tilemap Collider, cada bloquinho ele vai assumir uma propriedade de colisão. Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar um bloco a mais aqui. Conforme eu vou criando os blocos, vocês vão percebendo que ele vai criando linhas em volta, que são os limitadores de colisão. Aqui, ó, cada bloquinho desse adicionado tem uma linha em volta. Então, se o meu personagem pegar e bater aqui, ele vai bater como se fosse uma parede sólida. Esse é o Tilemap Collider. Ele vai tomar a forma do seu tile. Então, se você tem um tile totalmente quadrado, como esse aqui, ele vai tomar uma forma quadrada. Se você tem um tile de espinhos, como esse daqui, no nosso tilemap a gente pode pegar, selecionar o tile que a gente escolheu, por exemplo aqui nos espinhos, nos arquivos do projeto, vir aqui na opção de Sprite Editor, ele vai abrir uma janelinha aqui do lado, né? Deixa eu só redirecionar ela para cá. Opa! Deixa eu só redirecionar ela para cá. E bom, aqui está o nosso editor de sprite, você vem aqui no canto, coloca em Custom Physics Shape e você desenha o formato que você quer que o colisor do Tilemap Collider tenha nesse tile específico. Então toda vez que você desenhar, ele vai assumir essa forma nesse colisor aqui. Interessante, não é? Bom, esse foi o básico dos colliders. Agora vamos para a parte de script. Toda vez que algum colisor nosso, algum corpo ou outro collider entra nessa área demarcada, por exemplo, vamos ver essa placa aqui, ó. Cadê? Aqui. Toda vez que, por exemplo, o nosso jogador entra nessa área demarcada por essa placa, que aqui no Collider a gente tem essa opção Strigger, que ela é responsável pelo quê? Se o colisor ele não está com essa opção marcada, toda essa área aqui ela é uma área maciça. Então todo corpo que bater aqui vai voltar, ele não atravessa essa área. Se ele está com essa opção ligada, então ele detecta a colisão, mas ele não é uma área maciça, então o corpo pode passar livremente por essa área. Vamos agora falar dos métodos no código responsáveis por detectar essas colisões. Bom, eu tenho aqui o meu script do meu player. Você vê que é um arquivo bem grande, porque ele trata com diversos tipos de colisões. E para as colisões, nós temos 3 tipos, quando ela não tem esse campo aqui, Strigger, marcado. Temos o OnCollision Enter 2D, OnCollision
Stay 2D e o OnCollision-Exit 2D. Respectivamente, o OnCollision-Enter ele identifica quando o meu personagem colidiu com algum outro colisor, quando ele entrou em colisão. O OnCollision-Stay é quando ele está no meio da colisão e ainda permanece. O OnCollision-Exit é quando ele saiu do estado de colisão. Então vamos pegar aqui o nosso terreno. Vocês estão vendo que o meu personagem ele está aqui nesse quadradinho do tilemap. Quando ele entra nesse quadradinho, deixa eu modificar a posição dele aqui, ó. Quando ele vai entrar no quadradinho, quando ele está aqui, ele solta um sinal para o método OnCollision-Enter. Quando ele está no meio do quadradinho, ele solta um sinal do OnCollision-Stay. E quando ele sai do quadradinho, desse daqui, ele solta um sinal para o OnCollision-Exit. Vamos ver aqui no código. Temos aqui, ó, no personagem, no Tower of Iliander, eu precisei utilizar só o OnCollision-Enter e o OnCollision-Exit. Esses dois métodos, eles gerenciam a parte de rampas do personagem. Qual que é o comportamento para quando o personagem está numa rampa. Então, quando eu tinha uma rampa que era em sentido para a direita, quando o meu personagem colidia com algum chão que tivesse esse tipo de rampa, ele recebia essa informação, comparava a tag, se era a rampa para o lado direito. Para você que não sabe trabalhar com tags, bem aqui, ó, cada GameObject ele tem esse campo aqui em cima, chamado tag. Você pode colocar a tag que você quiser. Uma tag para chão, uma tag para personagem, uma tag para inimigo, etc. A Unity tem algumas tags já. Você pode vir aqui nesse campo add tag para criar uma tag personalizada sua. E você vem aqui nesse sinalzinho de mais e cria um nome novo de tag. Feito isso, você vem aqui no seu objeto e tagueia o personagem. No meu caso aqui é tag player. Se eu quisesse taguear como, por exemplo, porta. O player agora tem a tag porta. Vou voltar ele para cá. Então aqui no script eu estou comparando justamente esse parâmetro de tag. Então, se o meu personagem ele colidiu com um chão que tem essa tag rampa para a direita, eu defini essas duas variáveis de rampa para depois eu aplicar uma força e normalizar para o personagem não escorregar. Essa função faz a mesma coisa, só que para a esquerda. Aqui no OnCollision-Exit é quando eu saí da rampa, então o personagem não está mais colidindo com um chão que é do tipo rampa. Eu detectei pela tag, comparei, né, a tag e taquei duas variáveis para tirar ele do estado de rampa. Quando nós temos um collider que ele é um trigger, quando ele tem essa caixinha marcada aqui, ó, isTrigger, quem determina esses estados de entrada, permanência e saída não é mais esse método OnCollision. Ele é o método OnTrigger. Então nós temos aqui, ó, OnTriggerEnter 2D. Aí mais aqui embaixo, OnTriggerExit. Depois tem o OnTriggerStay. Para cada método desse, eu faço a mesma estrutura de comparações. Se o meu personagem colidiu com alguma trigger, eu comparo se esse objeto trigger ele é do tipo porta, ou ele é do tipo placa, ou ele é do tipo esqueleto, qualquer tipo, você vem e você define o que você quer fazer. Esses são os métodos responsáveis por gerenciamento de colisões na Unity. Tanto para a colisão comum, quanto para a colisão com triggers. O que você vai precisar executar dentro desses objetos, as regras de negócio, vai depender do tipo do seu jogo.
Então, por exemplo, digamos que estamos fazendo um jogo de naves. E nós temos aqui o objeto player, digamos que esse player aqui é uma nave. E você tem um asteroide. Sua nave não pode bater no asteroide, senão ela morre. O que você vai fazer? Você vai aqui na sua nave, no script dela, no onTriggerEnter ou no onCollisionEnter, dependendo do que você quiser. Nesse exemplo que eu estou dando, o onCollisionEnter é o mais indicado, porque tanto a nave quanto o asteroide vão ser objetos físicos, né? Você não vai atravessar pelo asteroide, você vai bater e vai perder uma vida, vai destruir a nave, etc. Você usa o onCollisionEnter, pega alguma informação, você compara tag, compara tipo de objeto, compara qualquer N coisa que você quiser e executa a sua regra de negócio aqui dentro. Bom, espero que eu tenha explicado de uma maneira didática, né? Espero ter ajudado quem tinha dúvidas sobre o funcionamento de corpos e colisores na Unity. Qualquer coisa eu vou disponibilizar links para as páginas do manual da Unity desses dois componentes, né? Tanto o Rigid Body quanto o Collider, para vocês darem uma lida, verem quais são as propriedades e aprofundarem mais no assunto. Mas espero que essa minha explicação tenha dado uma clareada nas ideias aí de quem tinha dúvidas nesse assunto. Muito obrigado por assistirem esse aulão, né? Fiquem todos com Deus e até mais.